Eu joguei muitos jogos enquanto eu tive tomado o descanso desse canal. Acho que cada um tem seu jogo mais impactante, um jogo que mais te marcou, etc. Eu saí experimentando vários jogos que tem por aí durante esses anos, até que me deparei com esses dois jogos, The Blob e The Blob 2. Ambos estavam em promoção por uns 9 e 15 reais, e eu fui atrás para jogar eles, pois quando eu olhei as fotos, tudo que pensei parece interessante. Eu não sabia antes de jogar, mas esse jogo teria um impacto profundo na minha vida, antes que eu pudesse saber. Eu não tinha ideia do que esse jogo poderia oferecer além de ser um jogo de plataforma sobre pintar. E quando eu menos soube, eu tive uma semana de tempo de jogo nisso e foi uma das únicas vezes que eu platinei um jogo. Eu fiquei cativado pelos gráficos e o estilo de arte muito único, a música que se adapta de acordo com o progresso da fase, a gameplay divertida, mas principalmente a sua assistente robótica, Pink. A Pink sempre teve essa personalidade de ser extremamente positiva, bobinha e principalmente a expressividade dela. Ela também é muito atrevida às vezes. Isso é algo muito importante para mim, porque eu estava em uma época de depressão e um desses sentimentos durante essa época era a solidão. Então ver como ela te incentiva a fazer tudo, ela te ajudando e principalmente as piadas e brincadeiras dela foram características muito importantes para mim. E quando eu menos soube, eu comecei a voltar a ter paixão pelas coisas de novo. Eu gostei tanto dela que eu voltei a desenhar, algo que eu não tinha feito há 3 anos. Eu fiz um vídeo inteiro sobre esse jogo, quando o último vídeo que fiz foi 4 anos atrás. O jogo em si também me ajudou no sentido de se expressar, o que é algo que faz bastante sentido, considerando que o jogo inteiro é sobre você combater a censura de um ditador e se expressar da sua maneira. Antes que eu percebesse, eu estava jogando esse jogo todo dia, sempre querendo descobrir mais, até chegar no 100%. Sério, teve um momento onde uma conquista corrompeu, e sabe o que eu fiz? Joguei o jogo inteiro do zero, fazendo 100% em um dia. Isso é o quanto eu adoro esse jogo. Obviamente, depois de um tempo, o jogo começou a ficar repetitivo. Então eu larguei por um tempo e segui a vida em frente. Mas eu sinto o impacto até hoje. Até que, um dia no YouTube, esse vídeo foi recomendado para mim. Eu tinha visto essa robô anos atrás, mas nunca soube quem ela era. Eu fui mais a fundo e descobri que ela vinha de um anime chamado Fireball. Eu fiquei intrigado e decidi dar uma olhada. E antes que eu soubesse, essa robô ficou na minha cabeça todo dia. O que me intrigou tanto sobre Fireball foram os visuais, a música atmosférica, a dinâmica entre a Drossel e o Gedashtenis, o quão complexa a história era, mas principalmente a Drossel em si. Tudo nela parecia se encaixar comigo perfeitamente, e digo isso em todos os sentidos possíveis. O design visualmente marcante dela já era perfeito, que é um design futurista e refinado, e eles fazem questão de exibir isso toda hora, pelas diversas poses que ela faz na série. Além do fato que ela é muito bonita. Mas o que mais me chamou a atenção foi principalmente a personalidade dela. A mistura dela de fofura e arrogância, que normalmente é algo que eu não gosto muito ou que eu não tenho muito interesse de um personagem. Russell, de alguma forma, faz isso ser uma das maiores qualidades dela. Por quê? Ajuda ela a ter uma mistura de poder e tenura, que é algo que eu adoro. Mas obviamente não é só isso. Ela também tem um lado bem reflexivo, contando o vocabulário extremamente elegante dela e ela tentando saber mais sobre os humanos. Ela é uma personagem surpreendentemente complexa, vindo de uma série normalmente focada em comédia sem sentido. É chocante. E a série inteira de Fireball em si era tão boa, e é algo que dá para ir assistir várias vezes sem enjoar. Principalmente porque tem muita coisa que passa em segundos, então é impossível tu entender tudo de primeira. E é algo que me deixou ainda mais criativo. E o impacto que tudo isso deixou em mim falam por si mesmas. Eu comecei a comissionar arte, que é algo que eu nunca tive interesse.
E eu acabei apoiando artistas que eu adoro e admiro por anos. Tipo, é tão surreal assim. E faz sentido porque foram essas duas coisas que me impactaram tanto na minha vida. Pare pra pensar. The Blob é tudo sobre sua maneira de se expressar por meio da arte. E Fireball é literalmente uma história super filosófica envolvendo muita reflexão, com dois robôs no meio de uma guerra entre humanos e robôs, buscando entender mais sobre os humanos. Ambos são coisas que falam por mim num nível muito pessoal. E, no final de tudo, eu realizei uma coisa super importante que eu deveria ter aprendido faz tempo. Eu não deveria dar a mínima porque um desconhecido pensa de mim. No final de tudo, o que importa é como eu sinto sobre essa obra, não que um monte de gente desconhecida pensa sobre o que eu sinto daquela obra. É impossível alguém agradar todo mundo, e tentar fazer isso é detrimental a você mesmo. E em conclusão, o que importa é ser tu mesmo, desde que isso não te afete negativamente ou prejudique outras pessoas. E isso também mostra que é bom sair da zona de conforto, pois se eu não estivesse experimentando e buscando novos jogos, eu provavelmente nunca teria conhecido The Blob e por consequência, nada disso teria acontecido. E no geral, eu fico muito grato por ter conhecido tudo isso, porque foi algo muito importante para mim. E se não fosse por essa série, esse jogo, e principalmente essas duas personagens, eu não seria a pessoa que sou hoje. E eu fico muito grato por isso. Troubles are they or what they seem? Look around you, then you may realize all the creatures are with their lives. And I might know about future, but then you still control the past. Only you know if you'll be together. Where are you, Rasputin? Here, my lady. And forgive me if I've not made this clear, but my name is Gedacnus. I told you not to interrupt me, Constantine! I could hardly believe